Mas afinal de contas, devo ou não devo contar os meus sonhos? Essa é uma pergunta muito importante e tem alguns paradigmas que algumas pessoas aí na internet ficam criando. Ah, não conte seu sonho para ninguém, ou conte seu sonho sim, não tem nada a ver. Ah, existe inveja, não existe. E hoje você vai entender um pouco mais sobre esse tema que é um pouco polêmico e que gera tanta dúvida em nossas cabeças. Eu coloquei aqui hoje no canal 3 tipos de pessoas que você deve contar o seu sonho e algumas situações de pessoas que você não deve contar seus sonhos. Afinal de contas, eu não gosto do extremo, não conta os seus sonhos, e nem do extremo conta o seu sonho para todo mundo. Tem que ter um meio termo, só que não é um meio termo equilibrado. Ah, eu conto para um e não conto para o outro. É um meio termo inteligente. Esse aqui eu conto porque ele pode fazer isso aqui, tal. Já esse aqui que vai me prejudicar, eu não vou contar, vou segurar a minha língua. Que, por sinal, é muito difícil de você se controlar e não contar os seus sonhos para alguém que nem vai te ajudar a conquistar e, às vezes, vai até te prejudicar. Mas, Micael, eu quero saber quais são os 3 tipos de pessoas que eu devo contar meus sonhos. Se você tem certeza que aquela pessoa vai orar por você, porque a oração é muito importante, vocês não têm noção do poder da oração. Então, se uma pessoa está orando por você, para você conseguir agir da melhor forma possível, orar, ação. Então, ela já está fazendo a conexão espiritual com Deus, pedindo para que Deus abra o caminho, para que você passe mais tranquilamente, que remova os obstáculos difíceis e que você fique de forma mais leve naquele percurso, naquela trajetória, ou até mesmo para realizar o seu sonho. Então, se você tem certeza que aquela pessoa vai orar por você, eu acho muito interessante você contar esse sonho para ela, mas tenha certeza que aquela pessoa é uma pessoa de fato de oração. Porque existe a oração e existe as coisas do mal aí também, que a pessoa pode jogar e tentar investir para que os seus sonhos venham dar errado. Então tome muito cuidado. A pessoa é de oração e você confia nela, você confia aquela informação para aquela pessoa. Se a pessoa tiver aquela informação, o que ela pode fazer contra você? Nada. Você confia de fato nessa pessoa. Então conte o sonho para essa pessoa, porque a oração ela move montanhas. Então, essa pessoa vai estar ali ajudando em oração, você vai se revestir com base na sua oração, que é muito importante, mas na oração dela também. Então, quanto mais oração ao seu favor, melhor, abre os portais do céu, e aí você consegue percorrer o seu caminho, conquistar o seu sonho de uma forma mais leve. Não é fácil, mas de forma mais leve, não carregando bagagens que não é necessário para essa viagem. Então, se você tem certeza que essa pessoa vai orar por você, conte os seus sonhos. Micael, meus amigos não são muito de oração, mas eu acho que eles me ajudariam fisicamente. Devo contar meu sonho para eles? Deve sim. Se os seus amigos são de verdade e eles vão te ajudar a conquistar esse sonho, então é muito mais fácil, é muito mais leve se você está em constante movimento com um grupo de amigos, porque um vai motivando o outro e esses seus amigos vão te ajudar também a colocar a mão na massa. Então, esses seus amigos que vão te ajudar fisicamente, porque eu digo para vocês, são pouquíssimas pessoas que vocês vão contar os seus sonhos e elas vão parar o que está fazendo para direcionar a energia delas e te ajudar a conquistar. Então, se essas pessoas vão te ajudar fisicamente, eu sei que é um amigo de verdade, porque quer conhecer alguém, qualquer pessoa, expõe essa pessoa numa crise. Amigo é amigo na festa, mas o irmão é irmão em uma crise. Se você quer transformar o seu amigo em um irmão e quer saber se ele é um irmão de verdade, porque eu particularmente não gosto muito desse negócio de amizade, porque amizade é só essas coisas de boa, mas eu gosto de transformar meus amigos em irmãos. Quer saber se ele é irmão de fato? Exponha esse amigo em uma crise. E você vai ver. Se ele vai te criticar, você vai ver. Se ele não tá nem aí, continua sendo seu amigo, mas não te ajuda, nem te atrapalha. E você vai ver se ele vai parar o que está fazendo agora, nesse exato momento, para direcionar a energia dele e te ajudar. Então, outro tipo de pessoa que você deve contar seus sonhos é para as pessoas que vão te ajudar fisicamente, financeiramente, essas coisas. Então, se elas vão direcionar a energia dela para focar em te ajudar, você deve sim contar seus sonhos, porque você vai conseguir conquistá-los de forma mais leve, de forma mais simples e um pouco mais fácil. Por quê? Você consegue carregar um peso sozinho. Eu consigo carregar esse peso aqui sozinho. Mas se colocar 10 desses, talvez eu precise de mais força. E quem é que tem mais força? Um grupo maior de pessoas. Nós somos seres limitados. Se nós somos seres limitados, nós temos um limite. Quanto mais pessoas, maior é
o limite a ser alcançado. Então a gente é parado mais dificilmente quando tem um grupo maior de pessoas seguindo na mesma direção. É que nem o exemplo do barbante. Quando eu coloco uma volta no barbante do meu dedo, eu consigo quebrar facilmente. Mas quanto mais voltas e mais voltas eu vou dando, mais difícil fica de quebrar esse barbante, porque vai tendo mais resistência e esse barbante fica mais forte. E bem assim é quando você consegue direcionar um grupo de amigos de verdade, os seus irmãos, né? Não precisa ser irmão de sangue, mas para conquistar os seus sonhos. Vai ficar muito mais facilmente de você conquistá-los. E quando você estiver desanimado, esses amigos também, além de te ajudar fisicamente, têm o poder de dar uma carga de energia em você e te motivar para você voltar o foco original do seu projeto. E, cara, eu não tenho um amigo que vai orar por mim. Eu não tenho um amigo que vai me ajudar a parar tudo para me ajudar, porque ele é muito ocupado, mas eu sei que ele é um irmão de fato. Mas eu tenho um amigo que ele me dá conselhos verdadeiros, não se importando com quem eu sou, com o que eu tenho, se está interessado em algo em mim. Não, ele é de fato um amigo verdadeiro. E eu estando certo ou errado, ele vai dar o conselho de fato, explorando todas as perspectivas do ambiente, da situação, e não se importando com o que eu vou pensar. Então esse meu amigo é um amigo de verdade, ele vai me dar um conselho baseado na verdade. Então esse seu amigo também merece saber desse seu sonho. Não merece não, porque o sonho é seu, você conta para quem quiser, usei a palavra errada. Mas é bom você contar para ele, porque ele vai expandir a sua perspectiva. Às vezes você está olhando para aqui, achando que esse aqui é o mais alto, só que você ainda não enxergou esse. E esse seu amigo que não está envolvido emocionalmente com a situação, ele tem um poder de te mostrar fatos e ações que vocês não estão enxergando. Então, se esse amigo é de verdade, conselhos baseados na verdade, não se importando com o que você tem, não se importando com o que você faz ou o que você vai fazer, e nem querendo se apropriar do seu sonho, querendo roubar o seu sonho, porque tem muitos ladrões aí de sonhos, conte o seu sonho para ele, porque ele vai expandir a sua realidade. Mas tenha muita maturidade emocional, espiritual, intelectual para saber se esse amigo tiver informação que eu vou passar para ele. Ele pode me prejudicar com essa informação? Ele pode usá-la contra mim? Pode. Mas agora outra pergunta. Eu acho que ele vai fazer isso? Será que de fato ele faria isso comigo? Rapaz, a gente nunca vai ter uma certeza 100%. Mas, rapaz, esse meu amigo, ele me deu provas e mais provas e mais provas, que é um amigo de verdade. Então aí, tá tudo bem para você contar o seu sonho para ele. Vamos falar de uma pessoa que teve um sonho, mas um sonho que não era só para ele, era um sonho que envolvia várias e várias pessoas. Ele é Neemias. Ele está na Bíblia lá, tem um livro chamado Neemias, para quem tiver interesse em conhecer a história mais a fundo, mas eu vou resumir aqui a história dele. Neemias estava lá com um servo do rei Artaxerxes. Ele era copeiro, servia o vinho do rei, essas coisas. Neemias nunca tinha ficado triste na presença do rei. Ele sempre estava feliz, fazendo o seu melhor e tal, até que a cidade de Jerusalém estava sendo destruída e o povo de Jerusalém estava cativo. E Neemias estava incomodado. Como pode eu estar aqui perante o rei, comendo das melhores coisas, e o meu povo está destruído? Então isso com o tempo foi incomodando Neemias, até que virou uma meta, um objetivo. E hoje eu vou usar como sonho. Tá? Claro que foi um desejo ardente no coração, mas alguns desejos ardentes no coração, na verdade, são os nossos sonhos, os nossos objetivos de fato. Então, variações da mesma coisa, e hoje eu vou falar com a palavra sonho. Neemias perguntou a um cara que tinha voltado lá de cativo de Jerusalém como é que estava o povo dele. E o cara disse para ele que o povo estava sofrendo muito, quase não tendo o que comer, estava sendo escravizado, humilhado, essas coisas todas. E aí Neemias se entristeceu pra caramba. Só que antes de Neemias pedir algo ao rei, que era alguém que podia ajudá-lo, o que é que Neemias fez? Apresentou o desejo ou o sonho dele para Deus, que é o primeiro e único que pode nos ajudar. É muito importante você apresentar primeiro a Deus, porque Deus abre o caminho para você passar. Eita, lembrei até de uma música agora. Mas tudo bem. Então ele abre o caminho para você passar, ele facilita, ele transforma o coração que é de pedra em um coração mais palpeável, mais mole, entendeu? Então as pessoas que têm coração duro, quando você apresenta para Deus, se Deus de fato quer ajudar naquele sonho, ele vai ajudar a abrir esse caminho, ele vai mudar a visão dessa pessoa para você passar. E o engraçado é que Neemias disse: Deus, eu sei que esse povo pecou, olha só, eu sei que o Senhor falou que se o povo pecasse, o Senhor ia espalhar por todo mundo, mas quando ele se arrependesse, o Senhor ia reunir, não importando aonde ele estivesse, se estivesse cativo, se estivesse
Não, se o povo se arrependesse, o Senhor ia reunir todo esse povo para voltar a adorar o seu nome. Então, é o que Neemias vai falar. Pela promessa que o Senhor fez a Moisés, Moisés já estava morto, pô. Diga que deu massa. Moisés já estava morto. Pela promessa que o Senhor fez a Moisés, ajuda a gente a reconstruir, salva o teu povo. E aí que Deus começa a trabalhar. Diga que Deus é esse. Pense comigo. Salva um povo inteiro pela promessa feita a um homem morto, um homem que já morreu. Você teria essa capacidade de cumprir uma promessa mesmo depois que a pessoa morreu? Então Neemias conta o seu sonho para Deus e suplica para que Deus abra o caminho para ele passar. Mas o que acontece? 5 meses se passa depois do pedido de oração que Neemias fez para Deus. E Neemias ficava cada vez mais aflito, cada vez mais triste, com o coração mais angustiado, porque o povo estava sofrendo e ele queria ajudar. Então, 5 meses depois, Neemias, mesmo assim, não murmurando, sendo paciente e planejando o seu sonho, tem uma oportunidade. Nesse dia, ele foi servir o rei, ele estava com o semblante todo decaído, todo triste, e o rei percebeu. Disse: o que é que te aflige, Neemias? Você nunca me serviu mal. Olha a importância de você ser excelente em tudo. Você nunca me serviu mal, você nunca ficou triste em minha presença, você nunca demonstrou um serviço que não estava vindo de coração, um serviço que estava... Ele era excelente em tudo que ele fazia feliz, ele demonstrava o rosto dele, um carinho enorme de estar ali ajudando, digamos assim. Então o rei percebeu quando ele estava triste, não era normal. O rei disse: é notório que você está triste na alma. Na alma, tem alguma coisa. E antes de Neemias responder, a Bíblia diz que ele ora rapidinho. Aquela oração flecha, aquela oração relâmpago. Fecha os olhos, Deus me ajuda aqui, porque não sei o que, não sei o que. Rápido. Antes dele responder, ele disse: Deus, agora é a hora, me ajude. Um exemplo, a Bíblia não relata o que ele disse. Mas ele vai lá e fala: como pode eu estar feliz com o meu povo sofrendo? Com a minha cidade natal, de nascença, onde meus amigos, meus irmãos nasceram junto comigo, está destruída. Aí o rei fala: é isso que você me pede? É isso. Aí o rei fala outra coisa. O quê? Me dê um tempo. Que tempo? Um tempo que você vai e volta. Então é muito importante o seu sonho não ser baseado apenas na emoção e no desejo. Ser baseado também em fatos e na razão. Neemias já tinha planejado. E Neemias dá um tempo de que ele ia e que voltaria. Porque o rei queria ter a certeza de que o melhor servo dele iria voltar. Então Neemias não estava preocupado em ser visto. Neemias estava preocupado em realizar o serviço. Tem pessoas que estão querendo ser e não faz. Mas se você fizer, você vai se tornar. Então tome muito cuidado. Ele planejou tudo. Não foi baseado apenas na emoção. Foi baseado na razão. E resumindo a história, para a gente não encurtar muito, Neemias, ele dá a data que iria e a data que voltaria. E assim o rei permite. Só que ele não para por aí não. Ele pede: Deus, olha, rei, me dá cartas para quando eu passar pelas províncias, quando eu passar pelos portões, as pessoas permitam que eu passe e saibam que foi o Senhor que me ordenou e me permitiu passar. Então ele não foi para chegar lá e teve que voltar frustrado, e o povo está contra mim. Não, ele planejou até as passagens pelos portões de várias e várias cidades. O rei deu as cartas. Ele deu, de novo Deus, rei, permita-me também e me dê cartas para que onde eu passar eu consiga pegar recursos para reconstruir a cidade, como madeiras, dos floresteiros, essas coisas. E o rei faz o quê? Dá a carta também para Neemias chegar nas cidades, pegar o recursozinho e construir a cidade de Jerusalém de novo. Pegar o recursozinho e construir a cidade de Jerusalém. Só que muito importante, Neemias contou o seu sonho para quem? Para quem realmente poderia o ajudá-lo a conquistar. Até esse ponto, Neemias não tinha contado o seu sonho para ninguém. Apenas após isso, depois que o rei confirmou, deu as cartas, ajustou, Neemias contou seus sonhos para uns amigos de extrema confiança. Só que quando ele fala para o rei, por quê? Porque o Palácio Real tem pessoas ouvindo o tempo todo, tem os conselheiros e tal, surgiu alguns inimigos, que se vocês for pesquisar na história, Sanbalat e Tobias. Começaram a ter inveja de Neemias. Por quê? Porque não é porque você tem um sonho que a pessoa, eu queria ter seu sonho, às vezes não é isso. Às vezes é porque aquela pessoa é denunciada. Quando você quer fazer algo excelente, quando você quer fazer algo bom,
você denuncia a mediocridade. Tá difícil hoje minha dicção. Quando você quer fazer algo excelente, quando você quer fazer algo bom, você denuncia a mediocridade de quem não está fazendo nada e está conformado com isso. Então, Neemias alcançou alguns inimigos quando contou o seu sonho no Palácio Real. Mas, mesmo assim, ele ainda foi muito sábio. Contou seus sonhos para apenas alguns amigos de confiança que iriam ajudar ele a reconstruir a cidade. Outra coisa muito importante, naquela época, andar com muitos animais era sinônimo de status. Muitos cavalos, caravanas, era para saber, olha, quem é aquele cara importante que está chegando ali. E Neemias, como estava vindo do palácio, teria esse poder de andar com muito. Só que ele decidiu ir com poucas pessoas a construir a cidade e também com apenas os animais da sua montaria, ou seja, os animais necessários para eles se locomoverem da cidade para outra, sem chamar a atenção. Só que é bem engraçado, né? Quando a gente tem um sonho, a gente quer sair chamando a atenção de todo mundo. Veja meu sonho, é o que eu vou conquistar. Esse aqui é o que eu vou chegar. Aqui eu tô aqui e eu vou chegar aqui. A gente quer espalhar para todo mundo, que todo mundo traga os holofotes para a gente, que eu cresça e que os outros diminuam. Então tome cuidado, porque Neemias conseguiu conquistar o seu sonho porque ele não chamou a atenção e só contou para as pessoas certas, na hora certa e no momento certo. E mesmo assim ainda alcançou inimigos. Imagine você contando para as pessoas erradas, nos lugares errados e nos momentos errados. E ainda, quando sonha, quer chamar a atenção de todo mundo. Veja José, contou seu sonho para os irmãos. O que aconteceu? Diz que os irmãos ficaram com ódio de José, porque ele era o mais amado. E sempre contava o sonho. Então a gente vai se curvar você, mas não vem ao caso. Então tome cuidado com os sonhos que você conta, aonde você conta e para quem você conta. Então até esse momento, Neemias não tinha contado seu sonho para mais ninguém, além dos seus amigos próximos e para a galera que estava lá no Palácio do Rei, porque não tinha como, né? A intenção dele era falar só com o rei. Então ele chega com ordem para pegar recursos, com ordens para passar pelos portões de cada cidade, e já tendo ordem do rei para poder reconstruir e com prazo limite de quando ele ter para quando ele ter que voltar. Mas ele já estava em Jerusalém, ele não chegou para a galera de Jerusalém, os anciões, os líderes de várias tribos, os reis, os governadores, ele não chegou e disse, olha, vou reconstruir a cidade e o rei mandou. Não, ainda não. Ele começou a parar, analisar os muros destruídos, analisar as casas destruídas, analisar o que precisaria para reconstruir, quem poderia fazer, e só depois que ele planejou tudo, o que gastaria, quem o ajudaria, aonde faria, só depois de tudo isso, ele chegou no povo e começou a dizer, o rei permitiu reconstruir essa cidade e graças a Deus alcançamos a misericórdia dele e agora nós vamos fazer assim, 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 assim. E uns vieram de umas províncias para ajudar, outros governadores vieram para ajudar, os levitas ajudaram. Então ele juntou um batalhão de gente. Por quê? Porque ele planejou o seu sonho. A gente não tem controle de tudo na vida não, mas se a gente não tiver o planejamento, nós vamos correr cegos, sem direção. A pessoa que não tem planejamento, ó para cá, vai correr sem direção e a cada nova proposta que aparece no seu caminho, ela larga a que já tem e começa a seguir para outra direção. Então você precisa ter um planejamento para quando as propostas erradas aparecer, ou até uma boa, você ter que rejeitar, porque você sabe que o seu alvo principal é esse e você não vai se desfocar para esse. E uma informação muito interessante é que Neemias, ainda para ocultar tudo, ele saiu de madrugada, para que ninguém visse para onde ele estava indo. Então tome cuidado com os alarmes que você faz assim que tem um sonho. Tome cuidado, eu falo isso para mim primeiramente, porque eu tenho muita dificuldade em segurar os meus sonhos e os meus objetivos. Na minha cabeça todo mundo é bonzinho e vai me ajudar. E hoje eu estou trabalhando nisso para ter um controle maior das pessoas que têm um controle sobre minhas emoções e os meus sonhos. Porque as pessoas que interferem em você, nas suas emoções, é porque você deu o poder para elas. Então tome cuidado, de verdade, é um conselho de um amigo. Uma coisa muito importante a ser falada agora, presta atenção aqui. Tenha muita clareza dos seus sonhos e tenha eles muito bem planejados. Por quê? Porque assim que Neemias contou seus sonhos, apareceram os inimigos. Quem?
Alguns deles, Sanbalat e Tobias, começaram a zombar, criticar, criar planos para fazer dar errado, mesmo Neemias ter planejado, tendo clareza. Então essas pessoas, quando zombarem dos seus sonhos e começar a criticar, criar planos para te destruir, elas podem fazer você duvidar e deixar de lado os seus sonhos porque você não teve clareza e planejamento. Então, antes de contar seus sonhos, tenha ele muito bem definido e muito bem claro na sua cabeça. Para quando alguém zombar, que vai ter zombador e duvidador, a vida é cheia deles, você não largue porque alguém não acredita. Porque antes de alguém acreditar, você precisa acreditar no seu próprio sonho. É uma palavra de efeito, pode ser, mas é verdade. Se você não acredita no seu sonho, se você não tem muito bem ele planejado, qualquer zombação é suficiente para te fazer parar e te desanimar. E outra coisa, o cemitério está cheio de sonhos e projetos, de pessoas que foram desanimadas e não colocaram em prática. Por isso é importante a clareza e o planejamento. Para finalizar aqui, com essa aqui nós vamos finalizar. Neemias não tentou ser visto. Ele não tentou, agora eu vou ser o governador, agora eu vou ser isso porque eu vou reconstruir a cidade, porque o rei me permitiu, porque o rei agora disse que eu que vou fazer, porque o rei confiou em mim para reconstruir. Não. Ele prestou serviço. E com isso eu vou resumir para você. No final de tudo, Neemias se tornou governador daquela cidade de Jerusalém. Por quê? Porque ele serviu tanto ao povo, ele agregou tanto valor que o povo pensou assim: quem melhor que você para servir, para organizar, para administrar esse povo? Quem melhor que você, que já teve a iniciativa, que colocou em prática e que teve o quê? Sucesso no seu plano, no seu sonho. Então, quando você alcançar sucesso nos seus sonhos, as pessoas automaticamente vai querer fazer você um governador daquele projeto, vai querer fazer você o líder. E a liderança não é baseada em impor regras. A liderança não é baseada em ordens o tempo todo. A liderança não é baseada no poder. O poder destrói. A liderança é baseada no serviço. Quanto mais você serve, mais as pessoas acreditam em você, confiam em você e querem que você lidere elas. Esse foi mais um Crescendo de Sabedoria, onde o único objetivo é mostrar a você como carregar menos peso nessa terra e alcançar a felicidade. Espero que depois de hoje você tome muito cuidado para quem, aonde e quando você conta os seus sonhos. Vejo você na próxima quarta, às 18 horas, aqui no canal Crescendo com Sabedoria. Forte abraço!